A paz do Senhor, amém? Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra verdadeira, essa palavra fiel, essa palavra justa, essa palavra perfeita, essa palavra que vem do trono do nosso Deus. Os ensinamentos do Senhor, os direcionamentos do Senhor, as orientações do Senhor para mim, para você termos vitória, para mim, para você termos êxito, para mim, para você alcançarmos os benefícios, os milagres, as curas, os prodígios, as maravilhas, os sinais do nosso Deus, para nós nos sujeitarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, resistir ao inimigo e ele fugir de nós através da palavra do Senhor. É a fonte de alimento, é o pão vivo que nos sustenta, que nos dá força, que nos fortalece e que nos coloca de pé todos os dias, porque a palavra dele é viva, a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é eficaz e a palavra dele é que opera prodígios, maravilhas e sinais na nossa vida. E através dessa palavra nós continuamos aqui na terra enquanto o Senhor nos quiser aqui nesta terra, ou enquanto ele não voltar, ou voltar para todos, ou voltar para nós temos que estar meditando nessa palavra de dia e de noite, nós temos que estar nos alimentando deste pão, bebendo desta fonte, para que não venhamos cair nas astutas ciladas do inimigo, para que não venhamos envergonhar o nome do Senhor, mas que nós possamos ser canal de bênção, testemunhos vivos do poder do nosso Deus, porque o mesmo Deus, meu irmão, minha irmã, que operou aqui, ele continua sendo poderoso e fiel para operar na minha e na tua vida, para fazer na minha e na tua vida. Basta que nós sejamos como este povo, basta que nós tenhamos fé, basta que nós peçamos a Deus quando estivermos também com pouca fé, basta que nós sejamos humildes, sejamos servos bons e fiéis, porque quem vai garantir, quem vai fazer tudo é o nosso Deus. Nós vamos fazer a nossa parte, mas o impossível, o mais importante, quem faz é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos meditar na palavra do Senhor que está em Mateus 17, a partir do versículo 14, e tem como título A Cura de um Lunático. O Senhor hoje é Deus de cura, o Senhor está trazendo e operando milagres, maravilhas. O Senhor hoje chega com resposta, com restituição, com restauração, porque o nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. O inimigo intenta, o inimigo até pode por um tempo determinado fazer algo contra nós, contra a nossa vida, contra alguns dos nossos, mas ele jamais será vitorioso, ele jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra os filhos do Senhor, os ungidos do Senhor, os escolhidos do Senhor, porque nós temos um Deus poderoso, um general de guerra que vai à frente, que peleja, que batalha e que nos dá a vitória, e nós ficamos na posição, na brecha, como soldados valentes, servindo ao nosso Deus poderoso, fazendo a nossa parte e o Senhor fazendo a sua parte, porque o Senhor, ele não tem nada com os preguiçosos. Lá em Provérbios diz: ó preguiçoso, vai ter com as formigas que trabalham, durante o verão para ter o seu alimento no inverno. O Senhor, ele não tem nada. Todos que ele chamou, eles estavam trabalhando. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa parte nós temos que fazer. A parte do nosso Deus, com certeza ele faz. Agora cabe a mim e a você também fazer a nossa parte. E olha o que diz aqui em Mateus 17, no 14, diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Diante de quem, Luzimar? De Jesus, o Filho de Deus que operava maravilhas aqui na terra, pelo poder dado ao Pai a ele, trazendo milagres, operando maravilhas para o nome do Senhor ser glorificado. Diante da presença do nosso Deus, nós devemos ser humildes, nós devemos nos ajoelhar. Somente ao nosso Deus nos ajoelharemos. Somente ao nosso Deus nos poremos de joelho, somente ao nosso Deus adoraremos,
porque só Ele é digno de todo joelho se dobrar e toda língua confessar que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor. Jamais vai chegar diante do Senhor com soberba, com arrogância, querendo e exigindo algo como se o Senhor fosse o teu empregado, fosse o teu servo, porque Ele é o teu Deus. A Ele você deve honra, glória, louvor e adoração. A Ele você deve submissão. Chegue na presença do Senhor com humildade, com simplicidade, como esse homem chegou, esse pai chegou. E agora estamos na semana do Dia dos Pais, semana que nós fazemos alusão aos pais. E o nosso maior Pai é o Pai que está no céu, o nosso Deus Todo-Poderoso. Não esqueça de ter intimidade e comunhão com teu Deus, de procurar se aproximar dele, orar, fazer com que Ele venha se chegar mais a você através das tuas orações, dos teus jejuns, dos teus clamores, das tuas súplicas, porque o nosso Pai poderoso está lá para nos ajudar, para nos defender, para nos proteger, para nos abençoar e também aqui abençoar todos os pais, porque todos nós pertencemos ao nosso Deus, tanto pai como mãe, filhos, como todos somos do Senhor. Aquele que o recebe e o confessa como seu único, verdadeiro, suficiente Salvador, deixa de ser criatura e passa a ser filho e vai ter direito ao seu nome escrito no livro da vida e vai morar na mansão celestial, a mansão que o nosso Deus preparou para mim e para você. Por isso, faça menção ao nosso Deus. Aproveite agora que nós estamos na semana do Dia dos Pais. Busca mais intimidade com o teu Deus, busca mais intimidade com o teu Pai. Tem uma canção que diz assim: eu sou teu Pai, é só chamar, chama pelo teu Pai. Se você está precisando de algo, se você está há muito tempo fazendo, querendo uma petição, querendo um milagre, uma cura, uma salvação, uma libertação, uma restituição, uma restauração, o teu Pai está no céu e Ele é poderoso para operar. Também peça pelos pais. Durante essa semana vamos orar pelos pais, orar para aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, orar por aqueles que ainda não são exemplos para o seu filho, para os seus filhos, orar por aqueles que estão aí desviados, que estão servindo ao inimigo, que estão servindo aos deleites, aos prazeres da carne. Vamos orar pelas famílias, vamos nos pôr de joelho, vamos dobrar o nosso joelho, vamos tomar essa causa, porque é através das famílias que tudo começa, tanto o bem como o mal, porque é na família que vai se formando os cidadãos, é através dos exemplos, dos testemunhos nas famílias que os filhos vão se tornando homens, as mulheres vão se tornando mulheres e vão tendo suas famílias, e assim elas vão levando aquilo que elas viram, o testemunho da casa delas, o que elas passaram na casa dela, mesmo que eles não queiram, inconscientemente é o que eles vão fazer, porque vai ficando um legado, vai ficando uma maldição hereditária, e nós temos que pedir, orar ao Senhor, suplicar para se quebrar essa maldição e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, meu irmão, minha irmã, não perca tempo, procure ao Senhor, sirva ao Senhor, confesse ou receba como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Uma família cristã, uma família que vive os princípios do Senhor, que vive debaixo das ordenanças, das orientações do nosso Deus, que vive segundo a palavra do Senhor, é uma família totalmente estruturada, é uma família feliz, é uma família abençoada, é uma família próspera, porque tem as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Por isso, procure, meu irmão, minha irmã, servir ao Senhor, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor pela tua família, porque você vai ver e viver coisas extraordinárias. Grandes coisas o Senhor tem para fazer e operar em nós e através de nós. Aqui nessa passagem, um pai cansado já de ver muitas vezes o seu filho sofrendo, foi buscar Jesus, porque ele também ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos feitos de Jesus. Eu e você temos que falar, eu e você temos que proclamar, eu e você temos que anunciar os feitos do Senhor, os milagres do Senhor. Tem vidas precisando saber desse Deus, tem vidas precisando se chegar a esse Deus, e é através de nós. O Senhor conta comigo e com você. O
Senhor nos deixou aqui para sermos as testemunhas, para irmos pregar o evangelho dele. Somos missionários e missionárias do Senhor. Nós temos uma missão e vamos cumprir. A palavra do Senhor diz: abre a tua boca e eu encherei. É o Espírito Santo quem vai falar, é o Espírito Santo quem vai colocar as palavras. Não é na nossa sabedoria, na nossa inteligência, não, na nossa capacidade, não. É no poder do nosso Deus, no poder do Espírito Santo que age em nós. E aqui no Mateus 17:15 diz assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Quantas pessoas estão sofrendo, quanto o inimigo tem cirandado, tem passeado, tem feito de reféns as famílias, os filhos, os pais, e nós precisamos clamar, nós precisamos nos ajoelhar, nós precisamos suplicar ao nosso Deus pela libertação desse povo. E aqui diz assim: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curar. Olha, meu irmão, minha irmã, como é necessário, como é primordial nós estarmos em intimidade, em comunhão com o nosso Deus. Nesse momento, os discípulos não puderam curar e nós vamos saber por que eles não puderam curar. E aqui diz assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Traze-me-o aqui. Por causa da incredulidade, por causa da pouca fé, os discípulos não puderam curar aquele jovem. Muitos são assim também, nós também somos assim. Muitas coisas nós não recebemos por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa pouca fé, mas que o Senhor venha nos ajudar. E aqui diz assim: e repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Quem repreende todo o mal, meu irmão, minha irmã, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Jamais você use o seu nome para repreender nada, porque você não tem poder. O poder está no nome do Senhor. Repreenda no nome do Senhor toda e qualquer casta de demônio, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer situação contrária, palavra maldizente, oração contrária. Diga: o Senhor te repreenda, porque nós não podemos repreender nada. Só quem tem permissão e autoridade de repreender é o nosso Deus. E aqui diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Os discípulos ficaram envergonhados de ver que eles não puderam fazer aquele milagre, e eles foram perguntar ao Senhor. Eles tiveram humildade, que eu e você também tenhamos humildade de chegar diante daquele que pode todas as coisas, e quando não acontecer algo, também perguntarmos o porquê, e o nosso Deus vai nos responder. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, darei a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tem coisas, meu irmão, minha irmã, que só vão acontecer através do jejum e da oração. Que o nosso Deus continue nos abençoando poderosamente no nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.